Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. O Evangelho proclamado em nossa liturgia do 22º domingo do tempo comum é o de Lucas, capítulo 14, versículo 1 e depois o versículo de 7 a 14. E assim narra o evangelista. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado. Irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha o convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e cegos. Então tu serás feliz,
porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo, o 22º domingo do tempo comum, nos ajuda a refletir sobre a humildade, a gratuidade e o amor desinteressado. Virtudes que todo cristão deve cultivar no seguimento de Jesus e na vivência do seu reino. A cena do Evangelho, que foi proclamado, segundo a narrativa de São Lucas, ocorre no ambiente de um banquete em casa de um fariseu. E ali tornou-se uma ocasião que permitiu a Jesus falar sobre o banquete do reino. A quem quiser participar desse banquete, Jesus recomenda cultivar a virtude da humildade e, ao mesmo tempo, denuncia a atitude daqueles que se orientam e se comportam pela ambição, pela luta pelo poder, a busca de prestígio, de ser reconhecido, elogiado, a fim de mostrar sua superioridade em relação aos outros. Segundo a mensagem de Jesus, todos são convidados para o banquete do reino. E também nos ensina que devemos aprender, viver a gratuidade, ou seja, fazer o bem de modo desinteressado, sem esperar recompensa, sem esperar elogios. Fazer o bem a quem necessita, não importa se é amigo ou inimigo, vizinho ou estranho, parente ou desconhecido, se irá ou não nos retribuir na mesma medida. Segundo a narrativa de São Lucas, esse episódio ocorre enquanto Jesus estava caminhando para Jerusalém. E foi um dia de sábado. Ocorreu na casa de um chefe dos fariseus, em que ele foi convidado para uma refeição, enquanto ele se colocava à mesa com os demais convidados. Portanto, tratava-se de uma refeição solene, um banquete, que geralmente um judeu oferecia ao meio-dia ao voltar da sinagoga e convidava seus hóspedes. E na refeição costumava-se a discutir as leituras que foram escutadas durante o culto sinagogal. Enquanto Marcos e Mateus apresentam os fariseus como adversários de Jesus, Lucas mostra os fariseus como próximos de Jesus, a ponto de alguns convidá-lo para sua casa para refeições, para sentar-se à mesa com ele. Os fariseus eles formavam um dos principais grupos religioso e político da época de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eram pessoas extremamente rigorosas no cumprimento das leis e dos ritos, e dominavam os ritos religiosos na sinagoga. E estavam presentes, tinha grande visibilidade na vida religiosa dos israelitas. Eram estudiosos da lei, teólogos, conheciam profundamente a lei de Moisés e tinha como preocupação fundamental transmitir a todos o amor pela lei, que é escrita e que é oral. Portanto, tratava-se de um grupo que vivia com grande rigor e era um grupo respeitado. Se empenhavam, de fato, na santificação do povo de Deus. Entretanto, eram legalistas e regidos na interpretação da lei. E com isso se consideravam melhores que os outros, acima dos demais, e faltava tantas vezes com amor e a misericórdia. Além disso, consideravam a si próprios como puros, porque de fato conseguiam viver de acordo com a lei. E dessa forma desprezava o povo simples, que por causa da ignorância e também da vida dura que levava, não podia cumprir integralmente os preceitos legais, aquilo que a lei exigia. Com isso, os fariseus não eram modelos de humildade, porque se envaideciam com as suas capacidades e com a sua integridade, considerando-se superior aos demais. Isso talvez explique os convidados para aquele banquete, porque os convidados para aquele banquete disputavam os primeiros lugares, os lugares de honra, de que se refere o evangelho que nós escutamos. E também o banquete, na cultura de Jesus, se reveste de grande importância. Era um espaço de encontro fraterno, onde os convidados compartilhavam do mesmo alimento e também estabelecia laços de comunhão, de proximidade, de familiaridade, de irmandade. Discutiam a Torá nesses contextos do banquete. Muitas vezes Jesus frequentava os banquetes, não porque fosse comilão e beberrão, mas porque
por ser sinal de comunhão, de encontro, de fraternidade, o banquete já anunciava aquela realidade do reino, que muitas vezes é comparado, o reino de Deus, a uma grande festa, a um banquete no céu. Uma grande festa que nunca se acaba. O Evangelho fala sobretudo da virtude da humildade, da gratuidade e do amor desinteressado, relacionados ao tema do reino de Deus comparado a um banquete. Quem quiser participar do banquete eterno deve cultivar essas atitudes. O livro dos Provérbios, como norma de etiqueta, já ensinava que as pessoas, quando fossem convidadas para um banquete, não ocupassem os lugares de honra. Entretanto, esse conselho não era apenas uma norma moral de etiqueta social, mas era realmente algo que ajudava a pessoa a evitar determinados constrangimentos. E nas palavras de Jesus, esse ensino, ou essa norma de etiqueta, se transformou numa apresentação do reino de Deus. Tal como o banquete é um espaço de irmandade, de fraternidade, de comunhão, de partilha de serviço, assim também é o reino de Deus. E isso exclui qualquer atitude de superioridade, de orgulho, de ambição, de domínio sobre os demais. Quem quiser entrar nele, fazer parte desse banquete, tem que fazer-se pequeno, simples, humilde, e não ter pretensões de ser melhor que os demais, nem se considerar mais justo ou importante perante os outros. Esta é, aliás, a lógica que Jesus sempre propôs a seus discípulos. Ele próprio, na última ceia, com seus discípulos, na véspera de sua morte, ele deu exemplo de humildade, quando ele começou a lavar os pés dos seus discípulos e dizendo que o mesmo nós deveríamos fazer. Na segunda parte do Evangelho, segundo São Lucas, que nós escutamos, seguindo a perspectiva do reino, Jesus critica a prática de convidar para o banquete apenas os amigos, os irmãos, os parentes, os vizinhos ricos, as pessoas que poderiam retribuir. Os fariseus, além de selecionar os convidados, considerados dignos socialmente e também do ponto de vista religioso, tinham a tendência, própria de todas as pessoas, de todas as épocas, de todas as culturas. Nós também fazemos assim ainda hoje, de convidar aqueles que podiam retribuir de alguma forma. A questão é que dessa forma o banquete se torna um intercâmbio de favores e não um ato de gratuidade, de amor, desinteressado de comunhão. Assim Jesus denuncia em nome do reino esta prática e apresenta uma proposta nova. Ao fazer um banquete, deve ser convidado, assim ele fala, os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, aqueles que não poderiam de forma alguma retribuir nada. E assim prova a nossa gratuidade. E esse grupo, justamente, pobres, aleijados, coxos, cegos, era considerado gente pecadora e amaldiçoada por Deus. E por isso, um bom judeu e observante da lei, uma pessoa que se julgava de bem, evitava ter contato com tais tipos de pessoas para não ser difamada. No entanto, são esses que devem ser convidados para o banquete, que por sua vez prefigura o banquete do reino, onde todos são chamados, não porque tem mérito, mas por pura graça de Deus. Apresentado como banquete, onde os convidados estão unidos por laços de familiaridade, de irmandade e comunhão, assim o reino de Deus nos convoca a essa comunhão universal. O banquete do reino é marcado pela gratuidade e pelo amor, um amor desinteressado. Os participantes desse banquete não são merecedores. Não são convidados porque suas virtudes merecem esse tipo de distinção, mas são convidados a entrar no banquete de acordo com suas necessidades. Por isso deve despir-se de qualquer atitude de superioridade, de orgulho, de ambição, para se colocarem numa atitude de humildade e de simplicidade de serviço. A lógica do banquete do reino questiona os nossos comportamentos, questiona o nosso modo de ser, em que geralmente nós medimos a pessoa, o seu valor, por aquilo que ela tem, pela sua capacidade de se impor, de ter êxito, de triunfar. E isso não é da lógica do reino. E assim, viu que naquele banquete as pessoas competiam para quem ia ocupar os primeiros lugares, e assim perdia o senso da solidariedade. Nós consideramos quem tem valor socialmente aquele que é bem-sucedido, seja financeiramente, seja profissionalmente, o famoso de alguma forma. Mas não é essa a lógica do reino de Deus. Quem faz parte da igreja, que é fruto do reino, deve ser uma comunidade, onde se torna realidade a lógica do reino de Deus, e onde se cultiva
a humildade, como também a simplicidade e o amor gratuito e desinteressado. Infelizmente, muitas vezes há uma luta desenfreada em algumas comunidades cristãs também para ocupar os postos e lugares de honra, os lugares de comando. E quantas vezes isso gera ciúmes, intriga entre as pessoas, invejas e até muitas vezes situações muito desagradáveis. Não deveríamos ser assim. Quem quiser ser o maior, sempre Jesus fala, procure ser o menor de todos. Para Jesus as coisas são bastante claras. E esta lógica do mundo não tem nada a ver com o reino de Deus e com a vida cristã. Quem age pela prepotência, que se considera melhor que os outros, assim para ocupar determinados postos, usa da vingança, do orgulho, da ambição, não está na lógica do reino. Assim, para participar do banquete do reino, exige de cada um de nós a humildade e fazer como Jesus fez na última ceia, que abaixasse para servir e lavar o pé do outro. Assim, essa parábola do banquete nos ajuda para viver o banquete do reino. E em tudo, imitando essa atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos ajude para fazer sempre da vida um serviço e não uma disputa sempre em que nós queremos prevalecer sobre os outros, destruindo-o de alguma forma. E assim nós caminhamos para o banquete eterno. Participamos por pura graça de Deus. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandeza, nem tenho pretensões ambiciosas. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim, como a criança bem tranquila, amamentada no regaço acolhedor de sua mãe. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Nessa quinta-feira, dia 28, a Arquidiocese de Natal, em parceria com instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil, promoveu o seminário Pacto Educativo Global, Desafios e Possibilidades para a Educação do Rio Grande do Norte. O encontro reuniu representantes de universidades, escolas, órgãos públicos, entidades de classe, educadores e liderança de diversos segmentos sociais, com o objetivo de recolocar a educação no centro de desenvolvimento humano, social e cultural do nosso Estado. A iniciativa inspira-se no chamado feito pelo Papa Francisco em 2019 para reconstruir um pacto educativo global, capaz de unir famílias, escolas, igrejas, governos, empresas e comunidades na formação integral das novas gerações. Mais do que um evento, o seminário foi o ponto de partida de um pacto pela educação, que exige corresponsabilidade e compromisso de todos e de todas, de toda a comunidade, de toda a sociedade. Afinal, a educação não é tarefa exclusiva da família ou da escola, mas é uma missão de toda a sociedade. A Arquidiocese de Natal possui uma trajetória marcada por iniciativas educacionais inovadoras. Em 1958, o Movimento de Natal
lançou as escolas radiofônicas, que alfabetizaram milhares de pessoas no meio rural e inspiraram em nível nacional o movimento de educação de base. Hoje, retomando esse legado, a Igreja de Natal une esforços com universidades, órgãos públicos e entidades civis para enfrentar os desafios atuais da educação, que vão desde os índices ainda elevados de analfabetismo até a fragilidade, a formação integral de crianças, jovens e adultos. As mesas de debate e as propostas apresentadas no seminário apontaram para a construção de um modelo educativo mais inclusivo, participativo e integral, atento tanto às necessidades locais quanto aos princípios universais que orientam o Pacto Educativo Global. E entre esses princípios destaca-se o de colocar a pessoa humana no centro de cada processo educativo, valorizando sua identidade, seus talentos e sua capacidade de relação, em oposição a toda forma de descarte e desumanização. A educação deve formar pessoas conscientes, livres e responsáveis, capazes de viver em comunidade e contribuir para o bem comum. Esse princípio se torna ainda mais urgente no mundo de hoje. Avanços em genética, inteligência artificial e neurociência, aliados ao predomínio da lógica econômica, vêm diluindo as fronteiras entre o humano, o animal e a máquina. O risco é reduzir a pessoa humana a mero recurso, a dado objeto de manipulação à mercadoria. Falar de dignidade humana nesse contexto é reafirmar que ninguém pode ser tratado como um meio, mas sempre como um fim em si mesmo. É garantir que a ciência, a economia e a política estejam a serviço da vida e não o contrário. Educar, portanto, não é apenas transmitir saberes, conteúdos, mas trilhar um caminho de humanização. Significa cuidar de todas as dimensões da pessoa, intelectual, ética, espiritual e afetiva, preparando para ser protagonista de um mundo mais justo, solidário e sustentável. Por isso, o Pacto Educativo propõe reconstruir a confiança entre escola, família e comunidade, tão abalada nos tempos atuais, e restaurar a autoridade pedagógica como serviço ao bem comum. O seminário realizado em Natal é, assim, um ato de esperança. Ao assumirmos juntos esse compromisso, abrimos caminhos para uma educação que seja luz para nossas escolas, alegria para nossas famílias e sinal de futuro para o Rio Grande do Norte. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece.
Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.